Olá, eu sou Cristiane Lima. Gosto sempre de trazer vídeos para vocês sobre constelação familiar, autoconhecimento, e eu tô fazendo uma série de vídeos onde você pode se aprofundar cada vez mais na filosofia e no entendimento das constelações familiares. Eu sou psicóloga e gosto também de trazer novos olhares a partir da constelação, atravessado pela psicologia, para que a gente possa fundamentar cada vez mais nossas questões emocionais e compreender, ampliando a consciência. Eu tenho vários vídeos aí, tem alguns vídeos já falando sobre as leis que regem o sistema familiar, regem as nossas relações de forma natural. A primeira é a lei do pertencimento, a segunda é a lei da ordem da hierarquia e hoje eu trago a terceira lei, que é a lei do equilíbrio nas relações. Essa é uma lei muito gostosa, é uma lei muito importante da gente pensar, refletir e compreender que ela é desafiadora demais por toda a educação e todo o entendimento que a gente foi adquirindo ao longo da vida. A lei do equilíbrio das relações fala que a gente precisa sempre estar em equilíbrio nas relações para que elas sejam harmônicas. É claro que existem relações que são hierárquicas. Quais são essas relações? Relação de pai e mãe é sempre hierárquica. Um filho nunca vai conseguir retribuir o que recebeu do seu pai e da sua mãe, porque ele recebeu a vida e a vida é tudo. Assim também como um aluno nunca vai conseguir retribuir ao seu mestre o que ele recebeu, aquela abertura de mundo, aquele conhecimento que trouxe tantas possibilidades dele crescer e prosperar na vida. Essas são relações que são naturalmente hierárquicas, porém todas as outras relações são relações de iguais e a gente precisa compreender e ampliar a nossa consciência para poder evoluir e não sofrer as consequências, onde nessa gangorra que a gente fica vivendo nas relações, onde um quer ser maior que o outro, subjugando, né? E aí fica nessa briga, né, de quem tem mais poder. A gente precisa compreender para que a gente possa viver de forma harmônica. A gente precisa respeitar a hierarquia, nossos pais, avós, os mais velhos, a hierarquia no trabalho, nosso chefe, né, o nosso gerente, e nas relações de forma natural. Todas essas relações são entre iguais, entre adultos. E o que a gente compreende disso e por que ela é tão desafiadora? Porque a gente foi educado para entender que tudo que a gente dá, a gente não tem que olhar para quem. Isso é um entendimento até religioso, né? Você dá para o outro e você não quer nada em troca. Aquilo que você dá com uma mão que a outra não saiba. Porém, nós somos seres humaninhos e eu brinco muito isso com os meus alunos na formação em constelação familiar, que nós somos seres humaninhos em evolução. Então, esse de dar e não saber a quem, de que uma mão dê a outra não saiba, está de uma evolução muito grande. Na verdade, todos nós queremos receber. E isso é um fato e é difícil da gente compreender isso, porque por conta de toda essa educação. Mas a gente precisa olhar que quando a gente dá algo para alguém, a gente deseja essa retribuição. E quando esse outro retribui, a gente também retribui. E essa é a beleza do jogo da vida. E quando a gente está assistindo um jogo de futebol, por exemplo, que a bola está parada só no pé de um jogador, a gente fica irritado, a gente fica assim, solta a bola, joga para alguém, vai lá, o jogo tem que acontecer. E aí o jogo fica mais emocionante. Assim também nas nossas relações. Esse é um exemplo para a gente poder perceber. Quando alguém detém o poder, o jogo fica chato, a relação fica chata. Não tem jogo aqui. Quando um joga a bola para o outro, a relação acontece. E esse é justamente o bailar da vida, onde eu dou e fico no poder e logo eu recebo, fico um pouco mais abaixo e logo eu dou. Esse movimento é o grande jogo, é o grande bailar da vida, nas relações entre irmãos, nas relações entre amizade, nas relações de todo ser humano, principalmente na relação de casal. Olha, então vamos olhar para isso nas dinâmicas que a gente acaba atravancando e desequilibrando o nosso sistema familiar. Primeiro, trazer a consciência que quando a gente dá algo a alguém, necessariamente a gente quer uma retribuição. A gente sempre vai querer uma retribuição. E essa retribuição é um movimento que é natural. A gente precisa começar a assumir isso, né? Agora, é claro que não é uma retribuição, eu vou dar aquilo querendo aquilo outro, mas a gente sempre quer, nem que seja o reconhecimento daquela pessoa. E ele é importante sim, porque quando a gente se sente reconhecido por algo que a gente fez, isso serve como motivação para a gente continuar fazendo. Então, entre iguais,
a relação precisa ser sempre, sempre equilibrada. Eu vou trazer o exemplo numa relação de casal, tá? Então estamos aqui, o marido e a mulher, numa relação heterossexual. O marido e a esposa. Nessa relação, olha que coisa bonita, né? É uma relação entre iguais, os dois são adultos. Como adultos, decidiram estar juntos. Ninguém obrigou, ninguém, né? Nós estamos numa sociedade mais evoluída, né? Ninguém foi destinado a se casar com A ou com B, aqui a gente já pode escolher, isso é uma dádiva. Então ninguém obrigou esse casamento, ninguém obrigou essa relação, eles escolheram como adultos a ficarem juntos. Nessa relação, é uma relação entre iguais. Então, o homem respeita e a mulher respeita. A mulher respeita e o homem respeita. O que eu quero dizer isso? Os dois são igualmente importantes. Ninguém é mais forte do que o outro. O que isso pode traduzir? Quais são as dinâmicas que dificultam aqui? Quando uma pessoa, por exemplo, quando o homem, né, por suas carências afetivas, por suas limitações, por seus emaranhados no seu sistema familiar, e vou trazer novos vídeos falando disso, de emaranhados que dificultam o relacionamento a dois, que dificultam o casamento. Então vamos supor que esse homem tenha lá dificuldades com o seu relacionamento com a mãe, com o pai, com seus irmãos, e ele não se sente querido, não se sente amado, não se sente desejado, vai para um casamento. Nesse casamento, ele vai e faz algo para a esposa, porque ele quer se sentir amado, ele quer retribuir para ela. Então ele faz algo para ela. Quando ele faz algo para ela, o que na lei do equilíbrio de troca, a mulher vai retribuir isso que ele fez para ela. De uma outra maneira, vamos supor que ele deu um presente, ela decida fazer um jantar, então ela retribui, ele se sente amado, se sente querido, se sente reconhecido. A partir dessa retribuição, ele retribui a ela novamente, e nessa retribuição os dois vão caminhando juntos. Logo, se ele, diante das carências dele, tem dificuldade ou fica em dúvida se ele é amado, ou quer ser muito amado, quer ser muito visto, dá algo para a esposa. Ele deu um passo para frente. Antes que ela retribua, antes que dê tempo dela fazer qualquer movimento, ele dá mais alguma coisa para ela. E aí ela se sente feliz, se sente querida, se sente abastecida, e aí antes que ela retribua o carinho, o afeto ou em presente o movimento dele, ele dá mais uma coisa. Por quê? Porque para ele é muito importante se sentir amado. Então a forma dele de se sentir amado muitas vezes é dando para ela coisas ou retribuindo a elas ou entregando a ela coisas que para ele se sentir assim importante para ela, né? Para que ele se sinta importante. E aí ele vai dando coisas para ela. Vai dando coisas, vai dando coisas, vai dando coisas. Chega um momento que esse casal não se encontra mais. Não existe mais equilíbrio. Ele tá lá na frente. Ele deu tanto que ele ficou muito acima dela. Logo, ela olha para essa relação e diz assim, ele é muito bom para mim. Eu não tenho como entregar para ele o que ele faz por mim. Eu não sou digna de estar ao lado dele. Essa é uma dinâmica inconsciente. E eu sempre falo, o que eu falo com os meus alunos dos meus workshops, que é todo endividado vai embora. E quando ela vai embora, ele diz, eu fiz tudo para ela, eu fiz tudo por ela e ela não reconheceu. Mas por quê? Porque na verdade ele estava numa necessidade muito profunda. Porque na verdade ele estava numa necessidade muito profunda de se sentir amado. Então ele ficou fazendo, promovendo, até chegar ao ponto que ela não se sentia digna de estar ao lado dele. Rompimento. Essa é uma dinâmica muito comum. Uma outra dinâmica é quando a mulher começa a entender que o homem é mais frágil na relação, ou tem dificuldade com a masculinidade com o pai dele, ou tem uma relação conturbada com a mãe, e aí ela começa a brigar com a sogra. Trazer a sogra aqui. Começa a achar que a sogra não foi uma boa mãe pro marido, que a sogra não é boa pra ele, que a sogra foi isso, que a sogra foi aquilo, empurra a sogra pra lá. Nessa dinâmica, ela começa a se comportar como mãe do marido e diz, essa mulher não foi boa pra você, mas eu sou. Quando ela faz isso, ela começa a ocupar um lugar que não é dela. E lembra da hierarquia no vídeo anterior, quando eu disse que todos precisam ser pertencem e precisam respeitar a hierarquia? Quem veio primeiro? A mãe do marido. Mas aqui ela quebra a hierarquia, além de quebrar a hierarquia,
ela se coloca no lugar de mãe do marido. E quando ela se coloca no lugar de mãe do marido, dizendo para ele o que ele tem que fazer, empurrando ele para a vida, mostrando os cursos, incentivando de uma forma excessiva. É claro, gente, que um casal se incentiva, que um casal quer estar junto, quer crescer juntos, mas essa dinâmica inconsciente é a mulher se sente mãe do marido, tendo que empurrar ele para a vida. E aí vira uma relação hierárquica. Nessa hierarquia fica uma relação ruim, uma relação pesada, porque filho quer transar com mãe, mãe quer transar com filho, e aí começam os desequilíbrios, muitos desequilíbrios. Por que desequilíbrios? Porque se um casal está ocupando o lugar de outra pessoa, não deixam mais de olhar um para o outro como iguais, como homem e como mulher. Então, o equilíbrio de troca é fundamental em todas as relações, não só na relação entre marido e mulher, mas na relação entre amigos. Quando você fizer algo para alguém, espera que esse outro retribua você o carinho, o afeto. Deixa com que esse jogo da vida aconteça, porque esse é o bailar da vida. Porém, compreenda que o outro vai entregar da maneira que ele conseguir entregar. Ele vai entregar aquilo que ele tiver de melhor para te entregar e não aquilo que você deseja. Senão a gente já fica no lugar da frustração, porque eu dei isso, só me deu aquilo. Então vamos fazer esse movimento, né, esse bailar acontecer em todas as relações e assim ficamos equilibrados. Então eu trouxe aqui uma dinâmica de casal, mais do que uma, né? Até falei da sogra. E eu vou fazer um novo vídeo para falar sobre as dinâmicas que atrapalham o casamento. Então se você gostou desse vídeo, passa ele para alguém para assistir, assina meu canal e ativa o sininho para que você possa receber a notificação dos novos vídeos, que agora eu vou falar de dinâmicas de casal, dinâmicas de relacionamento, por que um casal muitas vezes se separa mesmo se amando. Você sabe? Um beijo, até o próximo vídeo.